Boa noite, Jesus. Meu boa noite, Jesus. Lindo e maravilhoso que o Senhor é. Meu boa noite, Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia. Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde. E boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é bom dia. E boa tarde para quem é de boa tarde. O grande axé. O bora rezar, vou convidar vocês todos do outro lado, o nosso Brasil todo, para nós rezar, tirar o nosso tempo para falar com Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o nome do Senhor Jesus, amado, Criador do céu e da terra. Vou convidar aqui meus orixás todos para nós rezar, pedir a Deus por todos eles que estão aqui, para nós rezar. Corre, Damião, a Chiquinha, todos zerê, com todo o carinho, com todo o amor do mundo, para nós rezar, nosso Pai. Lembrando que nós, quando nós tiramos o nosso tempo para rezar, nós tem tudo na nossa vida. Porque nós temos que tirar o nosso tempo para falar com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, nós é válido. Nós fica pertinho de Deus, o nosso Pai, Criador do céu e da terra. Aí, menina, a gata aí chorando ali, ó. Pedindo a Deus, o nosso Pai, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre será louvado. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre será louvado. O nosso Pai, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o grande, valioso que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja a nossa mãe, Maria, Nossa Senhora Aparecida do nosso Brasil. Louvado seja Deus, Nossa Senhora dos Desterros. Louvado seja Deus, os anjos do céu. E louvado seja Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo, o nosso grande, valioso que é o Espírito Santo na nossa vida. Que eu vou falar para vocês. Deus, quando a gente clama por Ele, pelos irmãos de luz, pelo Espírito Santo e pelos anjos do céu, nós é válido. Tudo com Deus, nada sem Deus. Tudo com Deus, nada sem Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso que dá vida para nós, nossa proteção, o nosso caminho, a nossa saúde, que traz muitos anos de vida, saúde e proteção, porque Ele livra a gente de todos os perigos, o nosso Pai. E ali eu estou de cá, vocês estão de lá, e nós vamos fazer uma corrente para falar com Deus. Eu estou entrando na poderosa presença de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, Ele está comigo aqui e Ele está com vocês do outro lado. Qual é o cantinho do nosso Brasil, fora do Brasil, dentro do Brasil, que vocês estão? Que Jesus está com nós. Então Jesus ele fala, vem a mim aqueles que estão cansados. Jesus é a solução para todos os problemas que a gente tiver. Então, Ele é tudo que nós temos. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é tudo que nós temos. Porque sem Jesus, nós não tínhamos nascido, nós não estaríamos aqui, está entendendo? Nós não tínhamos trabalho, nós não tínhamos saúde. E aqueles que estão nos abrigos do vovô e da vovó, que Deus vai até ele.
Aqueles que estão doentes dos hospital, incubado, do ITI, dos hospital particular, no SUS, Deus, Ele vai até vocês. Porque eu clamo por Jesus para Ele ir até vocês. E com a minha palavra que eu estou aqui falando com Deus, clamando por Ele, por o nosso Brasil todo. Pelas crianças, a proteção da criança, pelas pessoas que estão doentes, pelos aqueles também que estão sadios, que Deus está do lado deles. Qualquer cantinho do nosso Brasil, em casa, que aqueles que estão numa cadeira de roda, em cima de um colchão, em cima de uma cama, da cama para o sofá, para a cadeira de roda, que Deus está aí com você nessa hora que eu estou aqui com Jesus. Louvado seja Jesus Cristo, nosso protetor. Que Deus está aí com vocês, que Deus, o Espírito Santo, vai enviar os anjos do céu por vocês. Pelo casamento que estão brigando, sem precisão. Aqueles que estão com depressão, ansiedade, aqueles que estão com doença do coração, com a pressão alta, baixa. Jesus, Ele vai curar você, seja que doença você tiver. Aquelas crianças que estão especial. Mas não é só a criança que ele é especial, não. Tem gente que está numa cadeira de roda adulto, que ele é especial. Porque está com a doença, já nasceu assim. Mas que a doença não é de vocês. Você está numa cadeira de roda, mas a doença não é sua. É que chegou para vocês. Mas ela vai sair, porque ela não nasceu com você. Quem nasceu com você é Jesus Cristo. Esse nasceu. Esse fez gerar nós todos. Mas não é doença que é da gente, não. As doenças chegam, mas não é da gente. Que é da gente é o Espírito Santo, os anjos do céu, os irmãos de luz, Jesus Cristo é da gente. Porque eu vou falar para você. Deus, Ele fez o céu e a terra. Jesus, Ele fez o céu e a terra. Ele fez nós todos aqui nessa terra. Jesus, Ele manda chuva para nós todos. Jesus, Ele manda o sol para nós todos. Ele fez o céu e a terra para nós estar aqui nessa terra. Jesus é tudo que a gente tem. O nosso Pai valioso, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Deus, Ele dá o emprego, Ele dá saúde e proteção. Ele deu a nossa família, nossos filhos. Ele deu nosso pai, nossa mãe, as criancinhas que acabou de nascer. Deus deu para nós. Deus ajudou nós a trabalhar para nós ter nossa casa, nossa comida, nosso dinheiro, pagar nossas contas, comprar remédio, né? Deus deu tudo isso para nós. Os nossos filhos, o marido, a esposa, que Deus faça o homem e a mulher num corpo só, numa alma só, respeitando sua esposa respeitando seu marido, respeitando seus filhos respeitando a mãe, o pai, os avós, a avó, o nosso Brasil, o povo, os vizinhos que Deus deu para nós. Respeitar e sendo respeitado também. Então, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele traz a saúde, a proteção para nós.
o livramento de todos os perigos. Deus, Ele deu o livramento para nós todos. Que livre a gente a nossa entrada, a nossa saída, que todos os mal que tiver perto de qualquer um da gente, que Jesus leve bem para longe para deixar nós santos e salvos do poder de Deus, com Jesus Cristo, nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso Pai lindo e perfeito, que é Jesus na nossa vida. Pedindo a Deus a misericórdia, muita saúde, muita proteção para nós. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre será louvado. Louvado seja o divino Pai eterno, que traga com as crianças, os herê, que traga a saúde e a proteção para nossas crianças, para nossos adultos, nosso papai, nossa mamãe, nossa família toda. Que Deus abençoe meus netos, que Deus abençoe meus filhos e que me abençoe, que traga muitos anos de vida, saúde e proteção para nós todos. Louvado seja Deus. Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor, carinho e respeito por todos vocês. Lembrando que eu curo pela foto, uma peça de roupa, eu rezar nos seus remédios que vocês tomam, numa peça de roupa, curando as pessoas, porque Deus deixou os benzedores para curar nós todos. Tá entendendo? Jesus, ele deixou os benzedores. Por isso que tem curador que eles fazem o quê? Pega a cobra, morde na picada, os curador na picada da cobra, ele cura a gente. Porque lá na minha cidade, Nordeste, tem muito curador. 70, 80, 90 e tantos anos. E tal, ele curou minha irmã na picada da cobra. A minha irmã, ela é curada. Por quê? Porque ela vivia no meio dos matos, de uma fazenda dela mesmo, e ela pediu os curadores que passavam ali para curar ela, porque se a cobra mordesse ela não ia ter nada. Por quê? Porque a cobra mordia, ela não vai ter nada, porque ela é curada na picada da cobra. Pode ser qualquer cobra. E a mais perigosa é a cobra de coral e a salamandra, que tem lá no Nordeste muito. Desculpa aí. Então, meus parentes lá, os curadores, eles passam em casa para curar as pessoas. Para curar as pessoas, seja criança, moça, rapaz, senhora e senhor. Bem assim que Deus, ele protege nós todos. Que Jesus deixou os benzedor e o curador para curar a gente, para rezar na gente. Aí você sabe uma benzedeira em tal lugar, e aí você vai para ela lhe benzer. E ela benze e fica tudo na paz de Deus e curado, e fica santo e salvo para qualquer doença. Por quê? Porque o curador e o benzedor, Jesus deixou. Jesus deixou os doutor da terra e doutor espiritual. Por que espiritual? O guia que é espiritual, Jesus deixou para nós todos. E deixou o doutor da terra para ajudar a nós nessa caminhada. Um clínico geral na minha cidade, hoje em dia é um clínico geral também. Naquele tempo que eu nasci também tinha um clínico geral para milhões de doenças. Jesus deixou. Lá na cidade, todos que vai naqueles hospital, é o clínico geral que consulta todos eles daquela cidade. Então,
Bem assim foi Jesus que deixou o curador e os benzedor para rezar em nós. Eu rezo de vocês e tem outra pessoa também que reza por mim. Entendeu agora, né? É curador por curador, benzedor por benzedor. Tá entendendo? Se eu tiver, que Deus o lhe guarde, doente, e eu saber onde tem uma senhora, um senhor, que reze, aí eu vou lá, ele reza, fica curado. Uma comparação que eu estou falando, tá bom? E nós todos vamos caminhando na nossa caminhada aqui, nessa terra, né? Então é tudo com Deus, nada sem Deus. Tudo com Jesus, nada sem Ele. Jesus é a nossa força, nosso poder. Ele traz a nossa saúde, a nossa misericórdia por nós todos aqui. Mas faça o bem, sem procurar quem. Porque quando a gente faz o bem, nós também recebemos o bem. Desse jeito. Eu vou ficando por aqui. Amanhã você tem mais. Fica com Jesus que eu estou com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Pega esse dedinho, aperta aí, faz um grande favor para mim. Eu faço para vocês. Rezando. Ter misericórdia de todos da gente. Do outro lado. E eu fico com eles. E até amanhã, que Deus quiser. Beijão para todos vocês.